Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um evangelho aqui da nossa casa, Grupo Espírita Irmã Marisa. O Evangelho no Lar vai começar e nós vamos envolvendo a nossa querida Marlene, que vai trazer para nós a nossa oração inicial desta noite. É com você, Marlene, uma boa noite. Boa noite a todos. Vamos iniciar o Evangelho desta noite, agradecendo a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso querido mestre, nossa querida mentora, Irmã Marisa, e a equipe espiritual desse trabalho, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus. Vamos acalmando nossos corações, para que possamos absorver melhor os ensinamentos do Cristo, para a nossa evolução moral e espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora a lição do livro com o nosso querido irmão Eurípides. Boa noite a todos. Em mais um Evangelho, o nosso início sempre com o livro Pão Nosso, nas lições de Emmanuel, através do nosso irmão Chico. Hoje nós temos a lição número 83, que tem o tema Conforme o Amor. E é uma passagem de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Esta é a passagem do Paulo. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse conceito de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualmente, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras
deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convenientes ou convencionalistas, mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparastes algum amigo prisioneiro destas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Muitos contrapostos em algumas afirmações de certos irmãos nossos em religiões diferentes, né? Muitos com dificuldades de entendimento das palavras adequadas do Mestre Jesus. A condição de amor não pode colocar, ou não deve se colocar, barreiras diante das condições amorosas, principalmente estas condições de doar, seja lá o que for, além do alimento tão necessário a todos nós. Esta condição é uma condição sublime, de muito amor, de muito entendimento. Como muitos de nós, também em religiosidades diferentes, já fazem este trabalho, este conceito de amar o semelhante através da doação de alimentos. E muitos vêm entendendo, vêm conquistando outros valores através deste exercício, quando se dispõe a fazer doações de alimentos aos mais necessitados. E esta condição de doar o alimento faz com que todos nós abramos os nossos corações em mudanças, porque quando nos dispomos a um determinado dia, a um determinado horário, a distribuir o alimento, seja lá qual for a forma, mas com esta disposição, observamos que nós mudamos, porque vamos encontrar necessitados nesse setor muito propícios a entender as passagens de Jesus, a entender as condições do Mestre amado. E esta doação de alimentos é uma das formas de se doar o coração, de se doar em condições de abrir a mente, de abrir os sentimentos para expor as necessidades do outro. Então, conforme o amor do Mestre, que não tinha limites em nenhum sentido, não só nos alimentos, mas em nenhum sentido de expor ajuda a ninguém, muito pelo contrário, o seu amor era muito mais, poderemos dizer, absurdo em termos de mudança da cabeça, dos sentimentos e do entendimento de todos, que ele não via limites para expor o seu amor, desde as formas mais difíceis
como as mais fáceis. Ele não tinha estes limites ou estes preconceitos de credo, de setor, não importa. Aqueles que surgiam diante dele, ele fazia o possível e o impossível para que todos entendessem as suas palavras, a sua maneira de ser e de agir, e entender os seus sentimentos da sua missão, das suas obrigações, que fez tão bem a todos nós. Então, conforme o amor, que é o tema de hoje, nós vamos passando a palavra do Evangelho à nossa irmã Regina. Que assim seja. Boa noite. Obrigada, Eurípides. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no capítulo 27, Pedi e obtereis. Os itens são de 9 a 15, né? E a ação da prece na transmissão de pensamento. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para esses outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, ou seja, quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço. Assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, que com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Esta explicação se dirige, sobretudo, aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensível os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e o único que pode dar eficácia à sua ação. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. E assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Tem o direito de queixar-se se não conseguir a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se dividirmos os males da vida em duas categorias,
sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra a das atribuições que ele mesmo provoca, por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. E para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis, a orientarem o nosso livre-arbítrio. A lição é mais longa, tá? Tem mais uma página e pouco, mais ou menos nesse mesmo sentido. É interessante que a gente leia, porque fala o tempo todo o poder que a prece exerce sobre nós, sobre a nossa conduta, né? Aí a gente vai falar um pouquinho, porque é bem longa, né? Sobre um resumo disso. Qual é a forma de transmissão de pensamento? Comecemos com a prece, né? A prece é uma invocação mental, como já diz aqui no Evangelho. O objeto dela pode ser um agradecimento, um pedido, um louvor. A gente tem que prestar atenção nisso, porque o pedido está sempre nas nossas preces, né? Agradecimento e louvor nem sempre. Então, a gente precisa prestar atenção. A gente não pode fazer as preces, orar, só para pedir, né? A gente pode fazer um louvor. Nossa, isso é maravilhoso. Energia, né? Brilhante. E é um agradecimento também, né? Porque pedir, a gente pede. Agradecer, nem sempre, né? A gente pode fazer por nós ou pelos outros, por encarnados ou por desencarnados, ou pelos dois, né? Na maioria das vezes. A gente pode fazer diretamente a Deus, porque os espíritos evoluídos a levarão, né? A gente pode fazer aqueles que a gente acha que conhece, né? Os espíritos benfeitores, aquelas pessoas que têm um em especial, né? A gente pode fazer ao nosso anjo da guarda. De qualquer forma, essas preces serão enviadas a Deus. E só com a ação dele que pode se tornar um objetivo, a prece, né? Como o poder dela pode ser calculado por quem a pratica? Não existe forma de ser calculado, porque nós não temos a dimensão de entender, nós ainda não somos tão evoluídos para entender a dimensão que tem a energia de uma prece, né? Então, assim, está longe da gente poder calcular, mas também ignorância nossa achar que ela não serve para nada, né? Aí realmente nós estamos fora do parâmetro, né, do cristão. Ela acalma o coração,
inquieto e clareia os caminhos do mundo. Isso é uma citação do Herculano Pires, né? Aí, ao fazer a prece, a gente mergulha no fluido cósmico universal. E aí depende muito da forma que a gente está fazendo essa prece, né? Lá, a gente tem contato com os espíritos encarnados e desencarnados. E o nosso pensamento gera um impulso elétrico e é através dele que ela se estende até o infinito, se for necessário, né? É uma energia, digamos que é muito difícil da gente entender, mas a gente pode fazer uma analogia. Hoje em dia a gente tem internet, né? Por fibras, é tudo material, né? No nosso caso, do que nós estamos falando, é tudo imaterial. Mas é a mesma coisa, você manda um pulso. Hoje nós estamos fazendo esse evangelho através de uma reunião virtual e todo mundo está recebendo sinal, né? E, além de tudo, ainda vai ficar gravado para todo mundo poder procurar e assistir novamente, e aqueles que não assistiram pela primeira vez. Isso elevado à enésima potência, né? Essa energia, a dimensão da força de uma prece e da energia do nosso pensamento, para o bem e para o mal, né? Então, a esse respeito, tem na Livro dos Espíritos a pergunta 459, que tem assim: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e ações? A resposta é: a esse respeito, sua influência é maior do que podes crer. Frequentemente são eles que vos dirigem. E a gente, às vezes, não pensa sobre isso, né? Aí a gente tem assim também, na Gênese, Kardec nos diz que os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletéricos corrompem o ar respirável. Então, assim, o que nós podemos falar sobre, dar um exemplo desses miasmas que a gente corrompem o ar respirável. Digamos que a gente está numa situação de angústia, de aflição, a gente torna a nossa vibração não muito produtiva, né? Não muito boa. E se a gente não se apega à prece, a vibrações de um alto poder energético que possa nos ajudar, que nos inspire a tomar atitudes mais benéficas para nós e para o nosso entorno, a gente vai sendo engolido, né? Por essa angústia, por essa situação de nervosismo, de ansiedade. E quanto mais a gente fica assim, mais a gente maltrata o ar que está à nossa volta. Então, a gente acaba tornando ele deletérico. E a gente começa a ficar com dificuldade de respirar, né? Não é à toa. A gente transforma, a gente não sabe o poder que tem. A mente transforma muito as coisas, tanto que a gente pode entrar numa crise muito grande e a gente pode sair dela com muita facilidade. Depende muito de nós, de como nós pensamos e dirigimos nossa vontade e nosso pensamento. Também a Joana de Ângeles diz num livro que o Divaldo psicografou, que se chama Dias Gloriosos, que somente através das vibrações vigorosas escaparemos de cargas viciadas e perigosas, emitidas por seres doentios e perversos que utilizam de vários meios para nos atingir. Então, a gente tem que se esforçar o máximo para a gente sair sempre desse ambiente pesado, quando a gente sentir, porque a gente sente. A gente tem que aprender a fazer o uso da prece e tornar tudo em volta de nós mais límpido, mais claro, né? Para a gente ter clareza de como reagir, de como tratar, né? Porque, na maioria das vezes, quando a gente não está bem, a gente não se trata bem, mas a gente também não trata quem está no nosso entorno bem, né? A gente não depende do lugar, a gente não depende do número de pessoas, nem do momento para iniciar uma prece, né? Às vezes, nós podemos estar em 100 pessoas fazendo uma oração, até a mesma oração, mas cada um está com a cabeça num lugar, né? Pensando numa coisa. Às vezes, 3 pessoas são mais produtivas, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer em 100 pessoas, em 3, em uma,
seja lá como for, onde quiser e quando quiser, né? A gente, para iniciar uma prece, na verdade, a gente necessita de bons pensamentos e sentimentos puros, envolvidos de muito amor e de caridade. Isso tem que estar bem gravado na nossa cabecinha, né? Através da prece, nós enviamos ondas energéticas que formam uma corrente fluídica. Então, assim, a corrente fluídica, ondas energéticas, de acordo com o que nós estamos emitindo. Energia. A energia vai achar a energia similar, né? E assim, da mesma forma que recebemos inspirações, que são influências para nos ajudar, na maioria das vezes, quando a gente está em prece desse jeito, né? Com o coração livre, aberto, também ela pode ser, a gente recebe a inspiração, mas nós é que tomamos a decisão, porque Deus não permite que se interfira na nossa vontade, né? Nós temos o livre-arbítrio, isso é uma condição do ser humano. Então, a gente precisa sempre avaliar. As inspirações chegam, a decisão é nossa. Ninguém vai fazer por nós. Desde que aqui encarnados estamos, a nossa decisão é a que vale, né? Nós temos problemas divididos em duas categorias, né? Como falou o Evangelho aqui. Aqueles que não são evitáveis, que já fazem parte do que a natureza, a situação alheia à nossa vontade, e os causados por nós mesmos e por nossa imprudência. Esses são, de longe, os de maior porcentagem. Então, assim, a maioria dos nossos problemas somos nós mesmos que causamos, né? E até para amenizar essas nossas tendências de causar problema, nós devemos fazer nossas preces rotineiramente, concentrados, de coração puro e de peito aberto, né? Claro que as preces do homem de bem são as verdadeiras preces, e diferentemente do homem egoísta, como a gente viu até essa semana na citação do Evangelho, né, do fariseu que ora lá no templo e se compara ao outro, e já diz que ele é melhor, né? Então, quando você acha que você já é melhor, já está tudo errado a sua prece, né? Nunca nos formos em comparação. Ninguém é melhor. Estamos em estados e estágios evolutivos diferentes, e isso não diz nada sobre ninguém, porque nós não podemos julgar, nós não conhecemos esses estágios. Se a gente começar a se sentir melhor de cabeça, melhor de coração, isso é uma maravilha, mas isso não nos faz melhor, porque no momento que nós nos achamos melhores, nós vamos cair muito e a conta será debitada, né? Jesus nos disse que não vos turbe o vosso coração, porque nele estão as ideias da harmonia do bem, quando permanece a vinculação com o dever e o amor. Então, não se preocupe por bobagem, por pequenas coisas, não deixa isso lhe abalar de forma que possa agitar o seu coração. Tente começar a controlar isso. Peça ajuda. A ajuda vem através da prece. Na maioria das vezes, ninguém fica sem ajuda, mas tem que estar aberto para entender, calmo para se concentrar e amor para poder entender, né? Aí nós temos assim, eu não quero me prolongar, e eu achei uma coisinha muito interessante, que para terminar, eu vou ler para vocês. É uma passagem que todo mundo conhece, né? Que Jesus, na casa de Pedro, na época dos apóstolos, Jesus com todos aqueles apóstolos, a gente sabe que Pedro era um homem bem humilde, de entendimento mais difícil, né? Apesar de ter uma fé muito grande, o entendimento dele era um pouquinho mais difícil, porque ele não sabia escrever, ele tinha vários preconceitos dentro dele, na época também muito comum, né? E aí, para ele, algumas coisas, a ignorância atrapalhava um pouquinho, ignorância de ignorar, viu, gente? Assim, de desconhecimento. Então, ele pergunta assim, Jesus, Deus ouve todas as preces, as nossas preces? Jesus responde, sim, Pedro. Ou ele ouve.
Alguns dias depois, né, Pedro chega para Jesus meio desconsolado e pergunta: Mestre, eu tenho fé, eu sou dedicado, minhas preces não são ouvidas. Jesus responde: Como oras, Pedro? Pedro responde: Eu peço para que Deus me ajude na pescaria, que eu tenho uma sogra doente, eu tenho necessidade de que isso possa acontecer, que eu possa me sair bem, que eu possa trazer a comida à mesa, né? Jesus, sorrindo, responde: Pedro, oras por coisas materiais. Essas virão, se souberes fazer suas preces. Terás seu pedido aceito. Nesse momento, um dos apóstolos pediu: Mestre, ensina-nos a rezar. E Jesus começou a orar dizendo: Pai nosso que estais no céu. Bom, daí para frente a gente conhece, né? Enfim, nós não precisamos pedir por coisas materiais. Tem uma passagem no Evangelho que diz: olhai os filhos, né, do céu. Eles têm tudo o necessário. Nós teremos o necessário se tivermos fé e confiança. As nossas preces, a nossa fé. Aí tem outra passagem que diz: nós não tropeçamos em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. Nós transformamos as pedrinhas em montanhas. Então, nos é necessário aprender a orar, acreditar, porque é assim que a gente se comunica com os espíritos, com os encarnados à distância, com os desencarnados. Se acreditarmos nisso, nós vamos entender o quanto é fácil a gente conversar com essas pessoas e elas sentirem o que nós sentimos, as dificuldades que nós temos e muitas vezes nos atender, nos inspirar. Precisamos ter fé. A prece necessita de fé. É isso, meus irmãos. Agradeço muito, que tenhamos uma boa noite. Vamos envolver agora a nossa irmã Vera para fazer as nossas vibrações. Boa noite. Agradeço muito, Regina. Vamos fazer assim, as vibrações da noite. Com tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus. Entremos em vibrações de paz, amor, entendimento, tolerância e paciência. Roguemos para que Jesus possa nos envolver com sua paz, que sua luz faça morada em nosso coração. E com os nossos melhores sentimentos de amor, vamos expandindo as nossas vibrações de amor, nos imaginando com um ponto de luz, cobrindo todo o nosso planeta. E assim vamos vibrando pelos países que se encontram em conflitos nesse momento, por todos aqueles que necessitam desta luz e amparo. Vibremos pelo Brasil, por todos os hospitais e pronto-socorro, pelos profissionais da saúde, todos os que ajudam, que se encontram em linha de frente das enfermidades, para que possam ter o amparo do nosso Mestre Jesus. Vibremos amorosamente pelas equipes de acolhimento do plano espiritual, que recebe carinhosamente a todos os pedidos de ajuda e oração. Dessa forma, vibremos para que todos esses irmãos tenham muito amor, muita paz. Vibramos com muito amor pelas pessoas que estão nos grupos de vibrações, que necessitam desse acolhimento espiritual. Vibremos pelos lares e famílias que passam por dificuldades e que possam receber todo o auxílio necessário. Vibremos pelos nossos lares para que possa ter o amparo, forças para nos unir e assim vencermos as dificuldades que porventura cheguem até nós. Vibremos pela expansão do Evangelho de Jesus em todos os lares como forma de conduta. Vibremos em todas as casas de orações, em todos os seus colaboradores. Em gratidão à nossa casa, que nos acolhe com muito carinho, no nariz. E com toda a eterna gratidão, vamos agradecendo a Deus e a Jesus
espiritualidade por todas as pessoas que melhoraram ou que foram curadas de todas as enfermidades, inclusive a da Covid. Vibremos pela paz no mundo. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos envolvendo com muito carinho o nosso irmão Eurípides, que fará para nós a prece final. Que assim seja. Muito bem, mais uma vez, só podemos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e de fazermos as nossas orações, nossas vibrações, e sabemos que o Pai recebe todos estes pedidos normalmente. E como foi dito, não esquecermos do agradecimento sempre por tudo o que recebemos, por tudo o que temos, devemos agradecer ao Pai. Agradecer a espiritualidade que sempre nos auxilia em todas as formas e, mais uma vez, agradecer a Deus, pedindo a sua permissão para encerrarmos mais um Evangelho nesta noite. Que Deus, nosso Pai, nos fortaleça, nos abençoe mais uma vez em agradecimento. Que assim seja, graças a Deus.